Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações para que você possa receber aí os conteúdos produzidos. E também ajude a compartilhar os vídeos junto aos colegas e aos familiares. E não se esqueça de dar o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre 5 erros durante a elaboração do projeto de pesquisa. Ou seja, você, candidato ao mestrado, candidato ao doutorado, que já está pensando em elaborar o seu projeto, eu vou aqui citar alguns dos erros principais. O primeiro deles é elaborar o projeto com muita pressa, ou seja, não consultar as referências principais, não tecer aí um bom objetivo geral, que os objetivos específicos comuniquem também o que você deseja produzir durante a sua dissertação e, ao mesmo tempo, durante a pressa na elaboração, que o seu projeto fique superficial, ou seja, que você não traga aí os autores consagrados, os autores clássicos, os autores de vanguarda, que você não problematize na fundamentação teórica do seu projeto os mesmos autores e também caia nesse superficialismo durante essa pressa e acabe demonstrando uma falta de maturidade durante a produção do seu próprio projeto. Porque nós sabemos, um bom projeto de pesquisa, em média, leva aí 3 meses para ser produzido. Ou seja, você precisa ler com profundidade, identificar algumas lacunas, identificar aí a fortuna crítica, o estado da arte. Inclusive, o tema já foi discutido aqui no canal Humanitas. Vou deixar o card para que você possa consultar o conteúdo. Bom, o segundo erro mais recorrente é a ausência de fortuna crítica, como aqui um desses que eu havia mencionado. Ou seja, você precisa aí citar aqueles estudiosos que já discutiram o tema. E como é que você produz essa fortuna crítica? Entra lá no Google Acadêmico, dê uma olhadinha nos trabalhos que já foram elaborados sobre esse autor que você deseja pesquisar. Por exemplo, o meu caso, eu trabalhei com o autor Rui Reis Tapioca, que é um autor baiano. Poucos são os trabalhos produzidos sobre ele, monografias, dissertações e teses. Quando existe uma escassez desses trabalhos, você mesmo deve criar aí um pouco desse preenchimento aí, desses estudos, ou seja, você também deve dizer que são poucas as referências encontradas lá no Google Acadêmico. Então, é sempre importante você citar a fortuna crítica. Se alguns investigadores já fizeram algum tipo de estudo sobre o autor baiano, você deve citar. Você deve citar as dissertações, as teses e até mesmo os artigos científicos. Assim, você demonstra que o avanço do conhecimento já foi feito lá atrás e você pretende desdobrar esse avanço, preencher algumas lacunas, verificar o limite dos estudos feitos por esses pesquisadores acima de tudo, demonstrar também competência que você precisa avançar no conhecimento. Você não vai aí, digamos, dar conta de tudo, mas ao estabelecer a problemática, inclusive vai ser um dos tópicos que eu quero abordar aqui nos erros, você vai demonstrar que você está criando uma problemática nova em cima dessa fortuna crítica que também você já leu. Outro erro muito comum também nos projetos de pesquisa é a ausência da literatura dos autores consagrados, dos pesquisadores mais aí relevantes. Por exemplo, no caso do romance histórico, eu preciso citar quem são esses autores mais relevantes, esses estudiosos. Na minha tese, então, lá no projeto de pesquisa de doutorado, então já tinha citado, por exemplo, a professora Marilene Lehrhard, da UFPR, o professor Alquimeno Bastos, da UFRJ, o professor Antônio Esteves, da Unesp de Assis. Então, são 3 autores aí que já aprofundaram o conhecimento do romance histórico no Brasil e no continente aí latino-americano como um todo. Então, eu preciso citar quais são essas teorias, essas formulações, porque se você cria um projeto, você precisa citar aquelas autoridades que discutem isso. Por exemplo, Antônio Cândido, se você vai lidar com a formação do leitor literário, Antônio Cândido é um autor clássico, Alfredo Bose, Roberto Schwartz, enfim.
você precisa identificar também o que esses autores estão discutindo sobre esse mesmo assunto. Não basta apenas citar. A citação não precisa aí ser um mero apetrecho, mas você precisa desdobrar, digamos, glosar com as suas palavras, explicar o que você está querendo aí apresentar no corpo do texto do projeto. Bom, um quarto erro comum é a ausência de problemática. Ou seja, se você cria um projeto, você está disposto a resolver um assunto. Por exemplo, motivação dos leitores sobre romances históricos. Qual é a motivação, né? É uma problemática. O que leva o leitor comum hoje, atual, a ler romances históricos? Será que eles estão aí buscando viajar pelo passado, conhecer outros países, conhecer outras figuras históricas, eventos históricos, acontecimentos históricos? Ou ele simplesmente observa a capa e compra esse romance, ou empresta o romance histórico? Então, ao identificar, ao criar essa problemática, eu estou aí enfrentando um obstáculo científico nas palavras de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard foi um pensador francês que escreveu um livro chamado Formação do Espírito Científico. E lá ele cria esse conceito, essa expressão. Todo pesquisador está diante de um obstáculo científico, e esse obstáculo ele só avança diante de uma problemática a ser resolvida. Então, voltando a dizer, diante da ausência de problemática, certamente, se o seu futuro orientador ler o seu projeto, ele vai criar também um obstáculo para selecionar você. Ele vai te interrogar, ele vai indagar, porque se o seu projeto foi feito às pressas, que já erra lá no primeiro erro, como eu mencionei, né, que um bom projeto precisa de 3 meses para ser produzido, né? Então, quer dizer, se você faz às pressas, você ainda não conseguiu ler todas essas referências que, de forma suficiente, abastecem esse arsenal aí, referencial do seu projeto de pesquisa. Um outro erro muito comum também nos projetos é a quantidade de erros de português, né? Um projeto mal escrito, mal formatado, com parágrafos obscuros, mal concatenados, ou seja, mal organizados, né? Não tem uma ideia central que, por meio dessa ideia central, você desenvolve as demais ideias secundárias, não é? E também amarra elas, falta um equilíbrio nas frases, falta uma coesão, né, dessas frases dentro do parágrafo, ideias mal formuladas, períodos subordinados por vírgulas e também confusos, em que o próprio sujeito, ao se distanciar do verbo, você erra aí na concordância verbal, né? A falta de pontuação, né? O problema da vírgula. Então, indique aí um revisor ao seu projeto, envie a um revisor aí que você já conhece, uma pessoa que você já possui, digamos assim, uma referência desse revisor para ler o seu projeto, porque o quinto problema é muito também comum em muitos projetos de pesquisa, ou seja, erros de português, erros de formulação de parágrafos, de ideias. Então, também outro problema também são as regras da ABNT. Verifique as regras da ABNT no corpo do seu projeto de pesquisa e passe também a fazer esses ajustes necessários, tá? Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre os 5 erros mais comuns dentro dos projetos de pesquisa. Bom, se você já está elaborando o seu, eu também tenho um curso sobre como você pode elaborar o seu projeto de pesquisa com maior eficácia. Vou deixar também na descrição do vídeo. Bom, se você gostou do vídeo, comente, teça os comentários. Um abraço e até o próximo conteúdo. Até logo!